Oi, gente. Boa tarde. Espero que vocês estejam bem nesse fim de ano, já quase Natal. Me digam se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem, para ver se o som tá bom. Hoje a gente vai conversar sobre um tema super interessante. Tá me ouvindo bem? Ótimo. Que eu acho que é um tema que é caro, né? A maioria dos artistas plásticos, que é a gente conversar sobre linguagem autoral, né? Definição de linguagem autoral. E surgiram algumas perguntas legais na caixa de perguntas. E aí eu entendi que também não é um conceito muito claro para todo mundo. Então também a gente vai destrinchar esse conceito. E aí quem vai fazer a live junto comigo é o Adriano, que já pediu aqui para participar. Eu vou aceitar ele. E começa, tá? Vocês podem fazer perguntas por aqui. E eu também anotei as perguntas que vocês fizeram durante a semana. Aê! E aí, Ju, tudo Tudo bem? bom, querido? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Que bom. Olá, galera, Depois, tudo jóia? digam se vocês estão ouvindo ele bem também. Se vocês estão vendo ele bem, eu tô te vendo super bem. Tá bem nítido. Ótimo, que bom. Agora, eu vou te dizer, eu não te enxergo por alguma razão, não sei por quê, mas tudo bem. Acho que eu tô te ouvindo bem, acho que isso é que fundamentalmente importa. É mesmo? Você não me enxerga? Não te enxergo, não sei por quê também. Aliás, galera, vocês estão vendo ambos na tela de vocês? Ou um só pra gente Eu balizar também a vejo, eu coisa? vejo nós dois. Eu vejo a tela Tá, dividida. ótimo. Eu acho que vamos embora, vamos embora. Tá. Bom, digam se vocês estão vendo nós dois, mas Dri, eu acho que você pode se. Tudo ok, tá bom. Eu acho que você pode se apresentar. Combinado. Bom, galera, eu sou Adriano Franchini, sou artista visual. Bom, tenho trabalhado principalmente com desenho, e pensado esse desenho nesse campo ampliado, o que é isso no final das contas, e como isso ah, em- tem interferência, quer dizer, sofre interferência quando a gente pensa esse campo ampliado é, com tecnologia, né? Ou seja, esse campo ampliado é dentro do talvez chamado cyberespaço, né? Espaço cibernético e tudo mais. Esses são assuntos que me interessam muito e temas que eu trago para minha pesquisa, né? Isso falei até agora do ponto de vista principalmente técnico, agora do ponto de vista poético mesmo. Meu trabalho ele se apoia dentro da ideia de cosmogonia, né? Eu pesquiso muito sobre origem, por várias razões pessoais, principalmente depois que eu soube que havia sido adotado isso tardiamente, e essa realidade dessa pessoa adotada me fez trazer realmente para as minhas pesquisas, várias coisas importantes assim a nível pessoal que eu tenho trabalhado através das artes visuais. Então é um pouco sobre isso, a gente vai desenrolando, acho que mais detalhes, né, Ju? Conforme a gente for conversando, mas um resumo breve, assim, na minha mini bio seria mais ou menos essa. Boa, boa. Eu vou me apresentar também, porque acho que tem pessoas do seu público que não me conhecem, né? Então, eu sou consultora de arte, eu dou acompanhamento individual para artistas, também em grupo. Eu também atuo como consultora e pesquisadora. Tenho o prazer de dividir a turma do acompanhamento em grupo com o Adriano e o Fernando. Gosto muito do trabalho do Adriano e acho muito
interessante essa sua coragem de mesclar, né, o desenho super criterioso e minucioso com tecnologia, né? Que eu acho que é uma coisa que assusta muitos artistas e também os curadores, né? Porque a gente não sabe aonde isso vai se desdobrar. Então, eu acho muito corajoso quem, como você, consegue incorporar, né, no processo e fazer coisas super interessantes. Fico Então, feliz Dri, pelas palavras. eu acho que a gente poderia começar pelo começo mesmo desse tema, que perguntaram o seguinte: ter uma linguagem autoral muito definida não engessa o trabalho do artista? Foi uma das Legal, perguntas que apareceu na interessante. caixinha de pergunta. Então, acho que eu vou tocar essa bola para você. Ótimo, vamos embora. Tenho um prazer enorme aqui em responder isso, ou ao menos levantar, como qualquer artista, boas perguntas acerca desse tema, né? Eu acho, não é que eu acho, né? Eu vou apresentar um pouco algumas perspectivas sobre isso. Quando a gente decide, né, galera, se tornar artista, né? A gente se encanta, é, pelo que a gente vê por aí, né, pelo que a gente vê nas instituições museológicas, pelo que a gente vê nas galerias. É, eventualmente a gente olha pro nosso fazer, né, e fala, caramba, acho que aqui tem tem um caminho, né, que eu posso, se desenvolvido, eventualmente alcançar um determinado profissionalismo, né, desse fazer dentro do campo artístico que me faça sentir artista, me defender como artista e seguir isso como uma profissão. É, antes de a gente, e aí contando um pouco da minha perspectiva, né, antes de me entender como artista mesmo, e eu bancar isso para as pessoas, né, falar assim, olha, eu sou artista, essa é a minha profissão, né, eu trabalho com isso, sou artista visual. Antes disso acontecer, o que a gente faz? A gente faz tudo, né? A gente se Experimentações. interessa, experimentações. A gente sabe mais ou menos o que nos interessa, a gente olha para o que a gente faz e consegue ver alguma qualidade, seja isso desenvolvido no campo do desenho, seja na pintura, seja onde for, né? Na escultura, muitas vezes, na tecnologia, por exemplo, e pipipi, papapó. Mas tem um momento, né, que ainda que a gente possa fazer uma venda ali, uma venda aqui, isso, né, preenche um pouco o nosso ego e fala assim, poxa, legal, está acontecendo, acho que estou me tornando artista, né? Estou vendendo meus trabalhos, estou colocando dinheirinho no meu bolso em função do meu trabalho artístico. Ainda que isso aconteça, a gente, quando fala de artes visuais, dentro do recorte da arte contemporânea, né? ah, Existe todo um universo, né, que é esse universo das artes. O que é esse universo das artes? É toda a estrutura, né, toda a estrutura mesmo, que suporta o trabalho do artista, né? E essa estrutura, ela se dá em laços, né, muito bem formalizados, formados, por instituições museológicas, né, por museus, por galerias, por espaços independentes de arte e por uma série de outros espaços e mecanismos que fazem com que validem, na verdade, o trabalho do artista, né? Que é o circuito, Principalmente né? Que é o que é o circuito. circuito artístico, exatamente, o circuito das artes, exatamente. E esse nome é interessante, né, Ju? Porque circuito, né, se a gente para pensar, isso, é uma rede de conexões, onde trocas de informações, né, em forma de circuito acontecem para que essa carreira do artista prospere em algum grau. Então, esse circuito é o que valida, né, o trabalho do artista.
E adentrar esse circuito, existe uma série de estratégias que, inclusive, a gente discute, né, Ju, muito no nosso acompanhamento, você também do seu acompanhamento, e eu junto com o Fernando Soares, com quem tem o trem, também discuto e discutimos. E para falar sobre esse engessamento, o que acontece? Existe algo quando a gente se inscreve nos editais, a gente começa Mas eu acho, a... Dri, uma coisa, eu Diga, acho que diga. antes do coisa do engessamento, o que eu senti, tá, com essa pergunta, vou também Tá, destrinchar um pouco. tá. Eu acho que é olhar para o trabalho de um artista e falar, essa pessoa conseguiu desenvolver um bom trabalho autoral. Porque se você for pensar, autoral, todos são, certo? Sim, sim. Agora, um bom trabalho autoral, ao meu ver, é quando eu bato o olho e eu sei que provavelmente aquele trabalho é daquele artista, né? Sim. E aí, a sensação que me dá é que essa pessoa, ela chegou num nível de desenvolvimento, de pesquisa e de linguagem que ela diz ao que veio sem Claro. grandes explicações, né? Você Perfeito. olha o trabalho e você fala, esse trabalho é do Adriano, não poderia ser de nenhuma outra pessoa. E eu acho que isso tem a ver com o tempo, com o bom desenvolvimento da pesquisa, com a destreza que a pessoa vai tendo, né? De acabamento e de conhecimento dos próprios materiais que ele usa, que o artista usa. E também eu acho que tem a ver, nesse mundo digital e globalizado que a gente vive, no artista procurar ter referências profundas, referências que não fiquem apenas... vou dar um exemplo, mas, por exemplo, um artista que só olha o Pinterest, né? Que é uma ferramenta que está aí disponível para todo mundo. Não necessariamente, mas muito provável que o trabalho dele vá para um caminho de semelhança com o trabalho de muitas outras pessoas, porque ele não está fazendo pesquisas mais profundas na natureza, ou em livros de arte, ou na história de artistas consolidados, sei lá, os caminhos da pesquisa são quase infinitos, né? Mas acho que o que ela quis dizer por exemplo, não ingessa o trabalho do artista. No seu caso, você trabalha muito com o azul. Sim. Isso até é outra pergunta que surgiu. Por que o azul? A gente vai responder, sem dúvida. Eu entendo, eu entendo. E aí eu continuaria construindo um pouco o raciocínio que eu vinha levantando. Existe um momento que justamente de tanto pesquisar, de tanto fazer, de tanto insistir, eventualmente você passa a entender esses mecanismos desse circuito, né? E aí você ou diz, vamos lá, topo, ou fala, não, isso não é para mim. E tá tudo bem, o artista ele pode existir nesses dois lados, e não só dois lados, né? Eu não sou muito das binaridades, assim. Então eu acredito que tem uma vastidão bem cinza, né, entre esses dois extremos, em que o trabalho do artista cabe, né? Mas uma coisa é fato. Quando a gente decide se tornar artista, a gente vai começar a perceber que para o nosso trabalho estar nos lugares que nós gostaríamos, a gente vai precisar convencer muitas pessoas de que aquele trabalho ele é bom e ele é sólido. E aí existe algo que, na minha opinião, e na minha experiência, na minha vivência, tá? Dita muito a maneira que esse trabalho ele vai ser capturado, vamos dizer assim, né? E falar assim, vamos começar a dar uma atenção para essa pessoa, vamos ver o que está acontecendo aqui. Quem regula um pouco isso é o mercado, né? E o mercado ele faz o quê? Ele trabalha uma série de narrativas. Ao longo da história, ao longo do tempo, essas narrativas elas vão mudando.
a gente tem uma narrativa aqui que a gente vai trazer mais para cá, a gente vai trazer mais para lá, e tiriri, tchororó. Maravilha. E o que acontece a partir daí? Você eventualmente precisa criar uma certa segurança nesse mercado de que aquilo que você está produzindo é minimamente estável. Por quê? Porque as pessoas elas vão ver uma coerência Exato. naquela tua maneira de produzir aqueles trabalhos e vai falar assim, então tá, se eu colecionar o trabalho aqui do Adriano, talvez eu agora que entendi um pouco esse lugar de pesquisa dele, eu vou me sentir segura em saber que ele provavelmente vai continuar produzindo mais dessa série, ele vai continuar sendo esse artista que olha para o desenho, olha para o campo ampliado, olha para a tecnologia. Então tá, me sinto segura, vou comprar porque eu sei que isso vai continuar sendo trabalhado. E esse trabalho ele não vai morrer com uma coisa completamente aleatória, né? Assim, tipo, né, ele nunca mais vai fazer disso. Eu acho que Algo se fosse próximo a isso. retomando em pontos, né, para quem está entrando agora, então eu acho Sim. que um aspecto seria essa constância e essa confiança, né, do trabalho. Sim. O outro aspecto seria essa questão da clareza e da solidez que o artista tem com a própria pesquisa, que nem o Adriano falou de um jeito muito claro, né? Meu trabalho tem uma relação com tecnologia, meu trabalho tem uma relação com desenho, então ter essa clareza, ainda que seja uma luz de farol, né, gente? Porque Sim. justamente respondendo a pergunta, vai engessar se você também não se der liberdade criativa e querer ficar repetindo. Mas a luz do farol, que é os seus temas de interesse, tá tudo certo, né? E acho que outro ponto, Dri, também é a questão do seu trabalho trazer algum tipo de ineditismo no sentido de você não seria validado se o seu trabalho fosse completamente igual ao trabalho do Modigliani, por exemplo. Certo? Uhum. Isso já foi Isso feito de alguma forma, né? Sim. Então, acho que também tem é importante que o artista olhe com um senso crítico para o próprio trabalho, falando, tá, será que o meu trabalho está muito colado no trabalho de um outro determinado artista? Porque esse outro determinado artista já foi absorvido pelo mercado e o mercado não vai absorver uma coisa que seja exatamente igual. Concordo completamente, ainda que a contemporaneidade, ela é tão maluca, e isso eu adoro, tá? Né, Ju? Ela é tão, hoje, gente, em 2023, milhões de pautas, né, pra gente lidar, milhões de pratinhos pra gente equilibrar. E o que acontece? Isso gera, né, o fato de um mundo ele tá cada vez mais conectado, via tecnologias, internet, piriri, pororó. Isso gera um tráfego de informações muito interessante. Muito interessante. E esse tráfego de informações gera o seguinte cenário. Existe espaço para a gente olhar para aquilo que foi feito e ter uma consciência sobre o contexto em que aquela coisa foi feita. Se eu pego aquilo e transponho para a contemporaneidade e apresento com um trabalho deste contexto contemporâneo, feito talvez por um outro corpo, talvez esse trabalho seja inédito, sabe? Ainda que ele seja completamente idêntico ou use das mesmas técnicas, por exemplo, de mestres do passado, assim, né? Assim, colocando bem entre aspas, né? O que eu quero dizer com isso? Eu posso citar exemplos, por exemplo, tá? Para não ficar muito abstrato. Lois Lawler, né? É uma artista que ela rouba trabalhos de artistas homens e reapresenta exatamente como eles foram apresentados por esses artistas homens.
porque tem uma série de problemas, né, que o homem fotografando aquelas imagens, é, o contexto em que aquele homem fotografou aquelas imagens, vista por essa perspectiva dessa mulher, ela acaba identificando uma série de problemas, então ela pega e rouba o trabalho desse cara, e só o fato de ser uma mulher pegando esse trabalho desse cara e reapresentando, esse trabalho ganha outro significado. Então ele é inédito, né? E é interessante a gente falar sobre esse ineditismo, né? Porque, tudo bem, somos artistas visuais, principalmente a gente está lidando com imaginário, com imagem, né? Com visualidade em algum grau, né? Estão pedindo para você Oi. soletrar o nome do artista que você acabou de Tá. citar. Como se escreve? Deixa eu fazer isso já. Gente, eu vou só pegar meu laptop aqui porque eu não quero mexer eu sou péssimo assim de nomes. Então eu vou fazer essa pesquisa e vou soletrar bonitinho, tá? Um segundo aqui. Mas entende que tem a ver com... Ó, que beleza, meu computador tem sem bateria e eu não quero Eu vejo tirar aqui meu... Eu vejo Você dá uma olhadinha, Ju. Caso contrário, gente, ó, vocês me escrevem na DM, tá? Que eu vou responder assim com o maior prazer do mundo. Mas é Lois Lawler. E, enfim, ela é só um exemplo, tá? Mas olha que curioso que a gente está vivendo hoje também, quando a gente fala sobre essa coisa, esse prisma técnico, né? Às vezes a gente tem esse olhar de que, tipo, as pessoas lá atrás, estou falando genericamente, né? Tinham uma técnica de pintura que se perdeu e a gente e na contemporaneidade essas técnicas elas nem cabem mais. Poxa, isso é uma grande balela, né? A gente pode, para não ficar dando exemplo de fora e exemplos muito distantes na nossa realidade, eu vou citar uma escola, na verdade, não vou nem citar um artista, uma artista. A Cozinha da Pintura. Talvez muitas pessoas aqui conheçam, talvez não. Mas a Cozinha da Pintura, ela é uma escola, especificamente aqui em São Paulo, que ela se dedicou ao ofício de ensinar as técnicas de pintura de caras como Rembrandt, enfim, bem dessa coisa figurativa, acadêmica, sabe? Muito técnica. E essa escola, ela traz esse conhecimento para a contemporaneidade e artistas estão usando dessas técnicas para tecer narrativas super interessantes com essas técnicas ressignificadas hoje. Isso é muito foda, né? Com perdão da palavra aqui. Mas isso é muito legal. A gente vê, por exemplo, artistas como o próprio Thiago Torres, pintor, que eu adoro. Ele é amigo, inclusive. Que eu sei que fez Cozinha da Pintura. E ele tem um trabalho super contemporâneo, entende? Então acho que é um pouco por aí também. Agora, esse engessamento, gente, retomando um pouco essa ideia... E respondendo, eu acho que respondendo o porquê do azul... a gente pode entrar no azul, vamos embora. O que acontece, né? Falando do engessamento, essa coisa do azul, por exemplo. Esse engessamento, eu vou falar para vocês, ele tem dias contados. O que eu quero dizer com isso? A gente às vezes espera que um artista muito capaz e passível de ser muito admirado, seja aquela pessoa muito universalista que consegue fazer tudo maravilhosamente bem, né? Mas vamos combinar aqui entre nós que é o seguinte, quando a gente vai numa exposição que a gente pira, a gente olha para tudo aquilo e a gente não vê uma obra que a gente ama só. A gente olha para aquele universo daquele artista e se apaixona. Porque a gente não está maravilhado apenas com uma obra, com outra, mas as estratégias de pensamento que fez aquela pessoa trabalhar como ela trabalha, ou as técnicas que ela foi desenvolvendo para ela, que resultam no que ela faz hoje. Onde eu quero chegar? Quando a gente fala desse engessamento, é muito natural do processo do artista, de tanto pesquisar, ele achar alguns assuntos bem circunscritos que fascinam ele ou ela, tanto
que ele vai cada vez se aprofundar e cavar mais fundo esse buraco, a ponto de quando você olha ao redor, você já está usando as mesmas cores, você já está usando as mesmas paletas, você está restringindo a sua técnica, porque você sabe que aquilo é mais eficiente para você atingir aqueles objetivos poéticos que você deseja. Ao mesmo tempo, né, somado a tudo isso, você começa a perceber que o mercado começa a se sentir mais seguro em adquirir trabalhos seus, por exemplo. Então, é uma sucessão de fatores que quanto mais você investiga, quanto mais você pesquisa, naturalmente, esse engessamento, ele acontece. Mas eu acho que a gente deveria substituir essa palavra. Não existe um Concordo. engessamento, existe uma profundidade. Existe uma vontade de você se aprofundar Explorar o nessas questões que máximo te interessam. possível, né, daquele determinado tema ou daquela determinada linguagem, né? Porque aí você Exatamente. alcança uma profundidade, assim. Não sei, eu sinto que se você cada dia, você você pode cada dia testar uma técnica nova, é infinito. Mas se Infinito. você fizer isso, você não vai conseguir aprofundar em técnica nenhuma. Você pode cada dia pegar, explorar um tema. Sei lá, um dia é nu, outro dia é natureza morta, outro dia... Não importa. Mas você não vai aprofundar nesses temas. E aí, geralmente, a pesquisa do artista e a destreza dele se aprofunda justamente quando ele restringe um pouco. Concordo, e eu vou falar a verdade. Já vou responder sobre o azul, tá? Mas você falou sobre se restringe um pouco, e eu vou falar, assim, isso a nível pessoal, tá? A nível pessoal, eu tenho uma estratégia que eu carrego comigo, a caráter de curiosidade, tá? Abrindo um pouco o jogo aqui com vocês. É, eu restringo, parece que não, tá? Mas eu restringo muitas decisões técnicas no meu trabalho. Por exemplo, eu vou até pegar aqui essa caneta, tá? Tá, Essa caneta aqui. ótimo. Cara, essa aqui é uma caneta isográfica, especificamente aqui ela é da Staedtler. Até eu chegar nessa caneta, que ela é uma caneta que ela faz um tracinho Bem bem fino. fininho, que eu amo, assim. Vou até fazer aqui Uhum. né, tá vendo? Ela é bem fininha aqui. E eu amo ela porque ela é uma caneta que você carrega ela, ou seja, eu posso colocar a tinta que eu quiser, entre aspas, aqui, né? Uhum. Bem entre aspas. E eu consigo, a partir da restrição em escolher uma única caneta para fazer vários trabalhos, eu consigo explorar ela no limite. Isso me interessa muito. Uma outra coisa que eu uso bastante, que está aqui do meu lado, né? É a caneta 3D. Ó, no caso aqui com filamento de PLA, azul translúcido. Demais. E isso aqui, gente, depois que eu descobri, eu tenho várias dessas, assim, sabe? Porque eu sei que elas quebram muito fácil. Então eu tenho várias. E eu falo assim, cara, eu não vou ficar inventando coisa, não. Quando eu vou trabalhar o tridimensional, eu vou trabalhar com essa caneta. Por quê? Entre outras razões, porque eu ainda sinto, ainda que trabalhando com a tridimensionalidade, eu ainda me sinto desenhando, né? Afinal de contas, ela é uma caneta 3D. Ela trabalha através de depósito de filamento plástico. Por exemplo, eu estava fazendo isso aqui hoje, tá? Tipo, ainda não é nada isso aqui, só para falar para vocês. Mas isso aqui é uma espiral, assim, sabe, com essa caneta. Ou seja, é um desenho tridimensional. Ainda estou vendo o que eu vou fazer, papapó, mas está aqui, feito com essa caneta. Agora, respondendo sobre o azul. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que, como eu comecei a falar, pesquiso muito sobre origem, né? Então me interessa muito saber a pesquisar sobre a ideia de origem a partir de vários prismas. Eu vou explicar para vocês quais são esses que sustentam bastante do que eu faço. Assim. O prisma científico, o prisma filosófico e o prisma eu vou evitar de falar religioso, ao mesmo tempo eu não gostaria de falar precisamente espiritual, mas todas aquelas experiências que falam desse sutil, Da que nos transcendência colocam da dúvidas matéria. da transcendência. Nossa, Ju, muito obrigado por essa explicação, foi precisa. Exatamente, o que tem para além disso aqui, né?
E claro, eu construo ah, ah, tensões entre essas perspectivas, me, me colocando colocando as minhas memórias e as minhas experiências como quem tece um pouco os caminhos por essas perspectivas que miram em origem, né, de onde viemos e etc. E olhando assim muito para uma experiência que eu tive de regressão há algum tempo, o exercício que eu me propus fazer era olhar, tentar buscar qual que era a minha memória mais antiga. Isso me interessou muito, porque eu falei, cara, de fato, né, eu para saber minha origem, o que que tem de memória? E eu sou uma pessoa, gente, que leva o sonho muito a sério, tá? Eu sonho, eu anoto, eu pauto muitas decisões da minha vida com base em sonhos. E quando eu fiz esse exercício de regressão, quase de uma maneira onírica, assim, me veio uma cena, que era essa memória que eu consegui acessar, que era mais antiga. E aí eu vou relatar o que que era essa cena, tá? Ela não é nada absurda, tá? Ela, na verdade, ela é bem pragmática, assim. Era eu muito pequeno, eu não sei se exatamente no colo de alguém, eu não sei exatamente onde que eu estava, mas eu me sentia recostado, deitado. Eu olhava para cima, eu estava eu tava ao ar livre, né? Eu olhava para cima, o sol muito forte ofuscava a minha visão. E o que que eu fazia para proteger? Eu fechava o olho e olhava para trás, assim, olhava para baixo, né? Pro sombreado. E quando eu abria o olho de volta, tudo ao meu redor estava azul. E talvez vocês já tenham vivido essa experiência. Quando a gente vai tomar sol, né? A gente vai para a praia. É, Não fiquem olhando muito pro sol, porque não é bom, né? Mas se por acaso vocês olharem pro sol e depois fecharem os olhos e recuarem para um lugar sombreado, vocês vão Fica perceber tudo que vermelho. que as coisas ficam azuladas, na verdade. Elas ficam azuladas. Isso tem um porquê químico de umas enzimas da nossa retina, que elas fazem uma filtragem lá muito louca, que eu não vou conseguir explicar exatamente em detalhes agora, mas ela faz com que momentaneamente o azul predomine na sua experiência do mundo. Isso me marcou muito, e eu decidi a partir daí falar assim, não, sempre quando eu estiver falando sobre origem, eu vou tentar evocar essa cena como um filtro mesmo meu em relação ao mundo. Então eu vou fazer tudo em azul. Né? E aí, até hoje, eu tento achar esse azul, que azul é esse. Eu não tenho um azul precisamente muito específico. Muita gente fala assim, nossa, Adriano, isso aqui é a sua cara, esse aqui é o seu azul. Eu não tenho muito essa coisa do meu azul, eu não sei ainda o que que é esse meu azul. Mas eu tento acessar esse azul através dessa memória, sabe? E eu Mas gosto eu muito acho de. que, Diga, diga. traduzindo em termos de curadoria, para mim, isso é aprofundamento de pesquisa, né? Porque o azul, né? Porque você Sim, foi ganhando intimidade com temas que te tocam, né? Que realmente te sensibilizam. Quando eu digo que tocam o artista, é uma coisa que sensibiliza vocês mesmo. Tem artistas que se sensibilizam sim. por questões políticas, tem artistas que se sensibilizam por questões migratórias, tem artistas que se sensibilizam pelas próprias questões familiares e pessoais, enfim. Foi um tema, né, que te sensibilizou nessa relação íntima sua com você mesmo, né? E, Exato. e que você acha que também é a melhor forma de traduzir isso, né? Porque essas escolhas, gente, elas não necessariamente elas são literais, elas são traduções, né? Então, Concordo. acho que respondendo a primeira pergunta, né, que foi a questão do engessamento, que a gente, né, de certa forma, não só refutou, como a gente acha muito importante, que a pessoa tenha uma linguagem que você bata o olho e fale, cara, esse trabalho é dele, né? Ele não tá, É, ele não tá copiando, ele não tá colando demais em ninguém, ele tá inserido. E aí esse segundo ponto, nessa segunda pergunta, que é essa questão do azul, que seria uma intimidade que o Adriano criou, né, com a própria forma
de pensar e a própria pesquisa dele, né? E aí, Dri, eu acho que isso leva para a próxima pergunta que foi feita, que eu achei muito boa também na caixa de perguntas, que foi como foi a evolução da sua pesquisa e como você foi estruturando isso. E aí é uma pessoa Perfeito. que falou, eu não tive formação em artes e eu não sei como fazer isso e por onde começar. Ai, E daí eu já que pego o legal. gancho para falar que o Dri também, a formação dele é de arquiteto. Então acho Isso. que dá um acalanto. Total. E é isso mesmo. Eu sou formado em arquitetura e urbanismo. E, cara, eu sempre. Eu tenho uma memória, assim, eu e as memórias, né? Eu tenho uma memória de quando eu decidi fazer o que eu faço hoje, assim, que no caso é desenhar, né? Eu lembro que eu tava. Eu juro que é uma história breve, tá, gente? Eu sou cheio de história, esse é um problema, tá? Tá, Porque não, eu eu falo tudo por, aviso do por, por tempo. história. É, mas teve um momento que eu era bem novinho, minha irmã fazia balé, porque isso acontecia, né? Enfim, aí eu fazia uma outra atividade e a nossa mãe, ela buscava a gente na escola de balé, e o que eu fazia de atividade antes, eu ia andando para essa escola de balé, minha irmã ainda estava no balé, então assim que ela acabava, eu esperava a minha irmã sair, minha mãe me buscava a gente, tudo junto ali na escola de balé e levava a gente para casa. Ótimo. Enquanto eu estava esperando minha irmã um determinado dia, na verdade, todos os dias, quando eu esperava minha irmã, eu ficava desenhando no chão. Eu era pequenininho, ficava desenhando no chão, não tinha mesa, tinha só uns sofazinhos ali na sala de espera, e eu ficava desenhando no chão. Aí um certo dia apareceu um cara, talvez hoje ele tivesse a minha idade, ou até um pouco mais novo, ele pegou, ele entrou assim, corrido, com papel, e tinha um desenho maravilhoso, assim, ele foi mostrar para a recepcionista, falou, olha o que eu fiz, ela falou, nossa, que desenho lindo, e eu fiquei com esse desenho na minha cabeça, e aí eu fui para casa tentar reproduzir esse desenho de memória, porque eu fiquei fascinado com esse desenho. E eu nunca consegui fazer esse desenho, essa é a verdade. E por que eu tô contando essa história, assim? Porque foi nesse dia que eu falei assim, cara, independente do que eu faço, do que eu faça, eu gostaria muito de fazer através do desenho, né? Me E claro expressar que através do desenho, né? através do desenho. Então, claro que isso lá atrás, essa vontade, essa obsessão, ela me perseguiu. Isso ajudou a eu estar onde estou hoje, né? Mas saiba de uma coisa, assim, o que acontece, né? A vida, gente, quando a gente coloca um objetivo, por exemplo, assim, eu quero fazer artes visuais, a gente vai fazendo como pode, né? Cada um tem uma experiência, cada um tem uma Cada um vai bagagem, partir de cada um um lugar. vai partir de um lugar só. Mas o que eu acho que é muito importante, a gente, independente de onde a gente estiver, estar em diálogo com outros artistas. Porque é ótimo a gente ir para as vernissagens e conhecer as pessoas e conversar com as curadoras, com os curadores, com os galeristas, etc, etc e tal, lá, 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 lá. Mas assim, não existe, acho que, uma rede mais benéfica do que se a gente quer ser artistas, estar com os nossos comuns. Porque é muito nesse diálogo por exemplo, como é que você desenha? Como é que você pensa? Como é que você trabalha? Que técnica que você usa? É muito visitando ateliê e trocando ideia com artistas que a gente vai começar, não a fazer igual, mas a entender como é que faz, né? Então, assim, para não Conviver ficar mesmo, dando. né? Conviver, Ju, conviver. E estar aberto, sabe? Porque tem isso também. Artista tem um problema, parece que percorre todo artista, que nossa, aquela mania de fazer as coisas sozinho, né? Fazer aquelas coisas sozinha. Então a pessoa fica Na lá, dando murro caverna do ateliê. na caverna do ateliê, Ju. E aí não sai daquilo nunca, aí tem vergonha de mostrar. Eu conheci alguns artistas que, olha, era sofrido, gente. Eu não podia passar na frente da sala da pessoa,
que ela ficava incomodadíssima com a minha presença e falava, não, isso aqui você não pode ver ainda porque ainda não está pronto. E a pessoa não mostrava nunca o trabalho, entendeu? Uhum. Então, não, tem que mostrar. Eu sei que é difícil, mas a nossa profissão, ela exige, entre algumas coisas, nos expor, né? Ou seja, quando a gente vai fazer quando a gente vai numa galeria mostrar nosso trabalho, a gente vai fazer o quê? Uma exposição. E exposição não é só colocar os trabalhos na parede, não, né? É você ir lá e você falar do seu trabalho, você receber o público, e é importante que a gente encontre energia social para fazer isso, porque é muito nessas trocas que o trabalho avança, é nessas conversas que muitas portas se abrem, e é inclusive fazendo isso, se expondo na exposição das outras pessoas, que elas vão começar a olhar para você também como artista. Ou seja, lembra aquela pessoa que apareceu na vernissagem da semana passada? Ela é artista também, ela tem um trabalho de fotografia lindo, ela faz umas esculturas maravilhosas, ela faz ela tem um trabalho de desenho muito foda, você precisa conhecer. Deixa eu te apresentar fulano. Marca um horário no ateliê dela, porque vocês vão trocar vocês se dão muito bem, o trabalho de vocês é muito parecido. Entendeu? Então, E é esse meio é um isso, tem dos que se mostrar. pontos que você acha que facilita muito o aprofundamento e estruturação da pesquisa. Por isso que você está falando Muito. isso. Tá. Principalmente a estruturação da pesquisa, Ju. Então, gente, em suma, de tudo isso que o Dri falou, seria você ter um networking, né? Você estabelecer uma rede de pessoas afins. Claro que você não vai forçar com artistas que você não vê reciprocidade, mas com pessoas que te dão abertura, você vai conviver, você vai tentar conhecer ateliês, frequentar, né? E como o Dri falou, estabelecer relações de troca genuínas, assim, né? Porque o trabalho de um nutre o outro, né? É isso, Se Ju. você não entra na lógica da competição, que eu sei que é muito presente na nossa sociedade, no capitalismo, mas se você não entra nessa lógica, se você entende que tem espaço para todo mundo, porque você não está copiando o trabalho de ninguém, que foi o que a gente já falou no começo da live. Uhum. Quando você começa a trocar essas ideias, o seu repertório vai aumentar, sim ou sim, né? Sim ou sim. Concordo. E outra coisa, eu até retomaria uma questão que acho que é importante dizer depois disso que você comentou, Ju. Essa coisa da linguagem autoral, ela é uma questão muito importante. Eu vou falar um O aspecto Thiago falou, só consigo específico. desenhar sozinho, kkk. Pois Eu acho que tá Tiagão. tudo bem, Thiago, desenhar sozinho. O que o Dri pontuou é quando você não consegue fazer com que o ciclo da arte se feche. Ou seja, Isso. você guarda suas coisas dentro do seu ateliê, as 7 chaves, e o ciclo do espectador, né, que seria a pessoa, alguém ir lá e interagir, alguém que não é o próprio autor, ir lá e interagir com aquela obra, esse ciclo precisa ser fechado, né? Porque se não acontece essa interação, na verdade, não é só uma coisa que não existe para as pessoas. Muito louco. Isso. É isso. É como nós, né? Nós somos seres sociais. Se eu não tenho ninguém para conversar, o que eu sou, né? O que é um ser humano sozinho nesse mundo? Né? Primeiro que não dá para cogitar, né? Isso é um cenário impossível. Mas entende, né? As coisas elas precisam estar conectadas, elas precisam de contexto. Né? Elas se retroalimentam. E aí falando sobre linguagem autoral ainda, algo que eu queria ter apontado lá no começo e não fiz, que eu acho muito fundamental. Gente, é muito comum a gente se preocupar com linguagem autoral. Quando a gente fala linguagem autoral, é aquilo, assim, nossa, eu preciso ser único. Cara, ninguém é gênio, tá? Não existe assim. Ninguém tá inventando a roda. Ninguém mesmo. Agora, se tem uma coisa aqui que você é único, tá? Isso você é. E é por isso que você tem que olhar com muito carinho para tudo aquilo que te atravessou. Cara, se a gente olha com muito carinho para tudo aquilo que nos atravessou ao longo da vida, você vai ter um trabalho interessante, sabe? E outra,
para você ter um trabalho interessante, na minha opinião, tá? Você precisa ser atravessado por muitas coisas. E qual que é a maneira de a gente ser atravessado por muitas coisas? É viver, gente. Quando eu falo viver, vão achar papo de louco aqui, mas eu E falo viver conviver, mesmo, sabe? né? Conviver e assim, é se jogar sabe, numa situações que vão te colocar fora da sua zona de conforto, sabe? É olhar sempre buscar olhar sempre com um olhar crítico ao seu redor, olhar para as pessoas que estão ao seu redor e falar assim, gente, será que é isso aqui mesmo? Será que não tem mais nada além disso aqui? Sabe? É olhar para aquelas galerias que a gente paga mó pau e falar assim, nossa, né, será? Será que é bom mesmo? Nossa, será que eu realmente me identifico com essas pessoas que estão sendo representadas aqui? Será que eu Assim, preciso investir só no formato de carreira tradicional, né? Porque às vezes a gente isso, sofre muito e se aprisiona muito, né? Em formatos que às vezes são excludentes, não vão ser isso. iguais para todo mundo, né? É isso, Ju. Então é isso, assim. Tem uma frase muito legal que a gente sempre fala, né, Ju? Principalmente entre nós três, assim, eu, você e o Fê. Quando eu falo Fê, eu me refiro precisamente ao Fernando Soares, que é amigo, artista, e que também tem um acompanhamento junto. Nós três também damos acompanhamentos coletivos juntos. E a gente fala sempre uma coisa que é uma reprodução de uma fala daquele diretor do filme coreano, o Parasita, né? Parasita. Quando ele ganhou o Oscar, ele subiu lá, falou um monte de coisa e falou assim: quanto mais pessoal, mais criativo. E essa frase eu acho ela muito boa, porque fala exatamente sobre esse carinho que a gente tem que ter com a nossa história, sabe? E se a gente olha para trás e acha que a nossa história é ruim, ixi, gente, então a gente tem que mudar de vida, entendeu? Aí tem que viver outras coisas mesmo, tem que se. E também tudo aquilo que a gente passou vai nos constituir, sabe? Enquanto a gente consegue Exato, até a evocar essas formação coisas. que teoricamente a pessoa está angustiada porque ela não teve uma formação específica, né, em arte ou em Isso, design e tal. Mas a formação original que você teve, ela vai te dar muita bagagem. E ela vai fazer com que o seu isso, trabalho seja único, né? E acho que um outro isso. ponto, Dri, também que você colocou, o Dri sempre fala que o aprofundamento da pesquisa dele veio com o processo de acompanhamento, né? Ou Sim, seja, durante muitos anos ele fez acompanhamento, né, num grupo de artistas, dado por artistas, e ele ficou lá, tipo, 6 anos. é, Então, eu acho que a partir do momento que a gente se abre para o diálogo também, o trabalho ele tende a ganhar mais corpo mesmo, né? Porque você vai é pensar isso. mais, as pessoas vão fazer mais perguntas, né? Vão pleitear indagações que você sozinho não vai chegar. Exato, Ju. E exatamente você falou tudo, assim. Inclusive os acompanhamentos, eles fazem parte dessas instituições que validam e contribuem, na verdade, contribuem para a validação dos artistas no circuito das artes, né? E por que que isso acontece, né? Nossa, então quem tem acompanhamento faz, né, existe um complô? Não, não. Não. Mas o que que é o acompanhamento? É a reunião de um monte de artistas conversando, gente, sobre problemas de artistas, entendeu? Não, tem É, artistas é, e, geniais que nunca passaram perto de acompanhamento nenhum, né? Isso, sim, sim. isso precisa Mas, ser mas dito. isso, Mas que isso precisa ser facilita dito. muito, facilita, ao meu ver, né? Facilita muito. Sim. Ainda que esses artistas né, com carreiras muito sólidas e tal, talvez nunca tenham passado por um acompanhamento, são pessoas que estavam provavelmente muito dispostas à troca. Criou-se talvez no espaço, no tempo dessas pessoas enquanto produziam condições para que essas trocas acontecessem.
fossem saraus, se fosse, sei lá, o Tunga, por exemplo, né? O Tunga eu acho um exemplo muito curioso, porque ele fazia umas festas lá muito loucas, e as festas do Tunga, elas eram quase elas eram performáticas, na verdade, né? Se você pesquisa um pouco, muitos trabalhos do Tunga existiram nesse espaço dessas festas, dessas reuniões, sabe? Regada a muita loucura, inclusive, vão lá, né? Vamos nos divertir, afinal de contas, festa. Mas assim, existia ali o espaço para mostrar o que ele estava pensando, e, claro, essas pessoas também validavam essas coisas, né? Olhavam para aquilo e devolviam informações para o Tunga. O Tunga, no momento que ele coloca o trabalho para o público, né? Ainda que seja um público bem restrito, obviamente, ele ali está testando coisas, está testando ideias, está trocando em algum grau. Talvez ele nunca tenha feito acompanhamento, mas assim, essas trocas, elas existiram. E, gente, vamos olhar para a história, né? Não precisa nem só olhar para a história da arte. Quando a gente fala de nomes importantes, por exemplo, da ciência. Cara, físicos, né, por exemplo. Gente, ninguém trabalha sozinho, todo mundo trabalha em equipe, né? Eventualmente, por interesses, etc., um nome acaba aparecendo, né? Mas você olha, assim, lê biografias, e essas pessoas estavam cercadas de pessoas que foram cruciais para o desenvolvimento de pesquisas que transformaram o mundo, né? Então, então, não sei quem teve a oportunidade de ver aquele filme que comentava, qual que era o nome? Sobre a bomba atômica, eu esqueci o nome dele. Mas explica, demonstra, na verdade, exatamente esse contexto em que o cientista lá, que eu esqueci o nome, aparece o Einstein, inclusive, no filme, é um filme recente. Cara, ele estava cercado de pessoas fantásticas, assim, que deram ideias maravilhosas para que aquelas pesquisas naquele momento acontecessem, assim. Enfim, trocar é importante, né? Boa. Dri, tá chegando perto da 1 hora de live Tá, e eu acho que a gente pode responder mais uma pergunta, que vamos. foi quais são as suas dicas para outros artistas, referências de site ou como você estrutura a sua rotina, dicas assim em geral que você acha que são bacanas de serem compartilhadas. Legal, legal. Ah, eu acho que tem coisas importantes sim, tá? Primeiro, primeiro, rotina, tá? Rotina é algo que a gente, quando decide ser artista, a gente fala, nossa, que maravilha! Eu vou ter uma rotina completamente livre e longe dessas obrigações mais empresariais ou, né, e tal, Tradicionais. tradicionais, etc e tal. Mas isso é uma grande É uma balela, assim, porque falácia mesmo. é uma falácia, porque a gente está servindo ainda ao interesse primeiro de outras pessoas, ou seja, o chefe ele só muda de nome, ele muda de roupa, ele trabalha num lugar um pouco diferente, com dinâmicas um pouco diferentes, né? Mas a gente ainda está servindo, enquanto a gente estiver vendendo e prosperando, etc e tal, a gente ainda está servindo os interesses de alguns, né? De algumas. Então, isso é muito importante ser colocado e lidar com essa realidade, né? Não criar, não romantizar Boa. a nossa profissão. E falando em profissão, não tem jeito, gente. Rotina é fundamental, ou seja, ah, tudo bem, Adriano, eu trabalho 8 horas no mínimo por dia, e eu estou nessa transição, eu já estou com trabalho que eu gosto de fazer, artístico, que eu acho que estou no momento que eu consigo começar a transicionar assim para aos poucos aumentar a carga de horas dedicadas à minha carreira como artista. Só que é muito complicado porque eu já estou cansado do trabalho e aí tudo que eu consigo fazer é sentar e assistir Netflix.
Beleza. Se isso for uma realidade, eu vou contar para vocês, e aí já vou dar outras dicas, tá? Eu vou falar que isso também não é desculpa, tá? E eu nem gosto muito de falar de exemplos próprios, mas eu não posso deixar de citar. Eu tenho um trabalho com uma companheira minha, que é a Estela Vieira, que nós temos uma dupla chamada Zero, né? E a gente percebeu, gente, que a gente tem uma rotina muito díspare. A gente tem uma rotina que realmente existem poucos momentos de encontro, assim, da nossa rotina, do nosso tempo. Então a gente não consegue estar muito tempo juntos para trabalhar. E sabe o que a gente decidiu? A gente entendeu que, assim, o nosso trabalho de arte, como dupla, ele mora nas brechas do dia a dia. Então, por exemplo, a gente tem um trabalho que a gente printa horários de números repetidos. Então, a gente, inclusive, foi para o Sesc Ribeirão Preto, depois aqui no Sesc Consolação com esse trabalho, Que legal. que eles são impressões, assim, grandes de milhares, quando eu falo milhares, estou querendo dizer milhares, tá, gente? Milhares de prints das nossas telas com horários repetidos, tipo 12:12, 13:13. Ou seja, eu não preciso de ateliê para fazer isso, entendeu? Eu não preciso Entendi o seu sentar e ponto. produzir. Entendeu? E outro trabalho que a gente faz é fotografar, e a gente também tem milhares, tá? A gente tem um banco de dados desse trabalho que ele é um pouco mais recente, que tem crescido dia após dia, que é a gente achar nomes em placas de carro, e a gente cria frases com isso. Por exemplo, Lua, né? Lua, né? Tem algumas placas assim, e etc. Então, o trabalho do artista na contemporaneidade não precisa, assim, se restringir a essa ideia do trabalho tradicional do artista, sabe? A gente pode pensar outras coisas. E isso pode ser um trabalho muito interessante. Então, se você não tem tempo, use isso a seu favor. Use isso a favor do seu trabalho. Às vezes, seu trabalho é sobre essa falta de tempo, sabe? E às vezes isso vai te contemplar. Isso vai contemplar sua pesquisa, por exemplo, né? E se você for uma pessoa que tiver tempo, né, que é um grande privilégio, se você for essa pessoa que você tem tempo, o que você pode fazer? Decidir, por exemplo, que X% da hora do seu dia você vai produzir, né? Ou seja, você vai trabalhar efetivamente, né? Uma outra porcentagem do seu tempo você vai pesquisar, né? Ou seja, você vai abastecer o seu fazer com novas ideias. Isso significa, por exemplo, Referências. referências. Isso, gente, é importante ser sistemático nessas horas, né, Ju? Por exemplo, é legal você criar uma pastinha no seu computador, um bloquinho de notas no seu celular, por exemplo, anotando todas as ideias que você tem para o seu trabalho. E aí, uma vez por mês, você vai filtrar essas ideias. Fala assim, essa ideia eu vou fazer, essa ideia eu não vou fazer, essa ideia eu vou descartar. Então, ter esse momento de pesquisa também dedicado. E ter um terceiro momento no seu dia, que é um momento de você compartilhar aquilo que você está fazendo. Então, enquanto você Boa. tiver tempo para produzir, tempo para pesquisar e tempo para compartilhar aquilo que você está fazendo, eu acho que você está fazendo um bom trabalho. E às vezes a gente não consegue fazer isso num dia só, né, Ju? Então, às vezes, a gente pode pensar isso num tempo um pouco mais expandido, ou seja, na semana. Então, X dias da semana, 3 dias da semana eu vou produzir, um dia da semana eu vou pesquisar, outro dia da semana eu vou compartilhar. E aí, no final de semana, eu vou viver. E lembrar que viver é muito importante para pesquisa, tá? Viver É é isso. a pesquisa também, né? Viver exatamente, viver é pesquisar, no final das contas, Mas acho que né? bem boa, são bem boas essas dicas, né? Porque é isso. A gente acha que criatividade e rotina são palavras que não combinam, mas se a gente não quer ser aquele artista de uma obra só, se a gente quer ter uma carreira, se a gente quer ter uma longevidade, se a gente quer ter uma constância, a gente precisa sim ter um jeito de estruturar o nosso fazer artístico, né? E eu Perfeito. acho que pode gerar muita ansiedade esse eterno não saber, né? Tipo, eu não consigo definir, então eu não sei. O que eu faço agora? Eu não sei. E depois, eu também não sei. E depois, eu não sei. E aí, É, isso pode gerar em vocês um processo, uma trava mesmo, e- né? Porque isso. E, vai e pra às vezes a onde? gente tem Ju, a gente tem dificuldade às vezes de responder isso, né? E é exatamente aí que entra o papel do acompanhamento.
E é aí que entra o papel da troca. Às vezes a gente não sabe por onde começar, às vezes a gente não sabe o que quer, porque às vezes a gente tem medo de errar. E outra coisa, gente, assim, no acompanhamento que eu fiz durante muito tempo, eu fiz alguns, tá? Mas teve um especificamente que foi muito importante e que eu fiz durante bastante tempo. Para começar, tinha uma projeção onde a gente apresentava alguns trabalhos, via algumas imagens, né? Enfim, o plano de fundo era assim: tinha uma bolinha escrito zona de conforto, né? Aí tinha uma setinha apontando para fora dessa zona de conforto, escrito assim: a arte acontece aqui, tá? Então a arte acontece aí mesmo, é fora da zona de conforto, você vai errar muito, né? Mas, para amenizar tudo isso, nada como errar junto com outras pessoas, nada como saber saber se aquilo mesmo é um erro, não é? Será que eu estou errando? Será que eu não estou? Por isso que acompanhamento é muito bom. E por isso que estar em coletivo, estar com outras pessoas, trocando sobre os problemas da vida do artista é muito importante. Que todo mundo vive, gente, no final das contas, muito dos mesmos problemas. Tipo, todo mundo tem dificuldade em gerir o tempo, todo mundo tem dificuldade de saber se o trabalho tá bacana ou não tá. Todo mundo é inseguro, sabe? As questões se repetem com certeza. O Bá escreveu excelente live, parabéns e obrigado. Ah, que legal Que ouvir os bom. comentários. Dri, a gente já fez 1 hora de live, respondemos poucas perguntas, Uhum. eu sei. Eu acho que se você quiser contar um pouco do seu projeto atual, o que que você tá, adorei, que bom. Que O que bom. que você tá, que trabalhos que você tá com exposição, Ah, deixar os seus ótimo. contatos. Ah, combinado. Posso Passa muito falar sim, rápido, Ju. né? Live Passa. incrível. Ai, que bom. Ah, que bom. Obrigado, galera. Fico muito feliz. Ah, eu posso contar um pouquinho, sim. Nesse momento, estou muito feliz, não vou mentir. Assim, falando em termos profissionais e mantendo minha, né, não querendo contar a vantagem, mas eu devo dizer que eu estou muito feliz. Entre outras coisas que estão acontecendo, estão para acontecer. Eu estou com uma exposição muito legal no Rio de Janeiro. É uma exposição chamada Década dos Oceanos. É uma curadoria feita pelo Márcio Arum. É, o Márcio Aron é um cara que eu admiro muito, assim, um curador muito sério, que tem uma pesquisa muito interessante. Ele vem olhado muito para arte e tecnologia. E essa, gente, é uma exposição que está acontecendo no Rio de Janeiro, no CCBB, no Centro Cultural Banco do Brasil. Ela vai ficar por 3 meses lá. Então, quem estiver pelo Rio de Janeiro, vá visitar, porque é uma exposição, é a primeira mostra nacional de criptoarte. E Uou. aí eu acho que é importante a gente conhecer um pouquinho do que tem se falado nesse recorte específico da arte contemporânea. É interessante a gente entender como que a arte e tecnologia tem sido trabalhada também nesse ambiente da contemporaneidade. Estarei no Lá Rio é e um irei lugar lá. Que legal. maravilhoso. Então, assim, todos convidadas, convidados, convidados para dar um pulinho lá. E eu acho que essa é uma novidade mais recente, assim. Nossa, foi uma trabalheira fazer esse trabalho que eu fiz. Quem tiver curiosidade de saber, dá um pulinho lá no meu perfil. Vou colocar aqui um pouco dos meus contatos. Bom, meu perfil vocês estão vendo daqui, né? O do Instagram é Adriano M de Maria Franchini, né? Ou seja, Franchini. E lá eu posto bastante coisa, tem mais detalhes sobre essa exposição, inclusive. E eu vou ser bem sincero, eu vou me restringir pelo Instagram, porque a partir de lá, vocês me mandam uma DM, eu posso mostrar meu portfólio, a gente pode conversar por outros canais, eu vou adorar. Então, contem com esse canal aberto aqui para a gente dialogar sempre. Oba! E para quem também tiver interesse, né, de ter o acompanhamento com o Adriano, né, com a gente, na verdade, o grupo é às terças-feiras,
das 7 às 8h30, é quinzenal. A gente retorna na segunda semana de janeiro. E eu sei que não deu para responder tudo, mas eu tenho feito um formato de lives mais curto, assim, de 1 hora mesmo. Eu acho que depois, para quem quer assistir, fica mais leve. Concordo. Bom, obrigado pelas perguntas, pela participação. Dri, super obrigado por aceitar o convite. Para quem não conseguiu acompanhar tudo agora, né? A gente sabe que tá essa loucura de fim de ano. Depois eu salvo essa live, então vai ficar aqui no meu perfil. E depois eu subo ela para o YouTube. Então também, para quem não quiser ver no celular, vocês conseguem acompanhar depois. Arrasou. É isso, Ju. Só tenho a agradecer pelo papo todo, pela parceria de sempre. Tem sido muito gostoso estar pertinho de você. E obrigado, galera. Obrigado a todo mundo que passou por aqui. Foi muito legal. Obrigado pelas perguntas mesmo. E E quero parabéns pelo seu desejar, trabalho, gente. Dri, de novo, assim, muito Obrigado, Ju. consistente, muito sério, muito autoral. Mas de verdade é um trabalho único, né? Um trabalho que chama atenção mesmo. Eu fico muito feliz pelo carinho para com os trabalhos. E é isso, né? Não tem jeito. A gente tá por aí produzindo, né? Enquanto isso estiver acontecendo, é isso. O tempo, ele é rei, né, gente? Nada como insistir, continuar produzindo, buscar força no coletivo, também nos acompanhamentos, para a gente continuar se aprofundando, lapidando o trabalho, conseguindo a consistência que a gente quer e conquistando os espaços que a gente deseja. Então, é isso, Ju. Obrigado mesmo. Você sabe que eu sou seu fã, adoro seu trabalho também. E obrigado pelo espaço e um ótimo ano para todo mundo, né, gente? Feliz ano novo, seja um ano maravilhoso para todo mundo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.